irmãos, né? Hoje é um dia feliz, né? É um dia que Deus criou para o homem, deu a liberdade para o outro dia, né? Um dia de descanso, um dia que nós possamos adorar o Senhor sem agonia e um dia disponível, né? Somente para adorar. Às vezes a gente tem um momento para a gente, mas o certo mesmo era passar o dia todo adorando o Senhor. Mas como o momento dela, né? O homem é meio assim, duro, mas ele tirou a maioria para ele. Mas o certo hoje dia era só para o Senhor. Mas antes que nós abrir a nossa palavra, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, meu Deus, pelo dia que o Senhor deste. Pai Santo, Pai querido, são muitos que estão achando a prova hoje. Uns repousando para a tua volta, e outros estão repousando para uma morte eterna. Mas só o Senhor sabe disso, Pai. Que o Senhor possa estar com aquelas famílias que se encontram lutadas, que o Senhor possa estar, ó Pai, mostrando para eles que ali, o momento que estão passando, são momentos que o Senhor possa ver. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, que abrir a tua palavra para a nossa mente e o nosso coração. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eu estou feliz, né? Irmão Delor, nosso bem, né? Obrigado. Sinto muito feliz. Quero agradecer a todos os que lá no seminário. Você é um Deus para eu estar aqui, né? Falando do amor de Deus. Que Deus possa estar iluminando a direção da nossa igreja. A direção que, para mim, me deu muito bem, né? Cada dia, já falei para ele, e vamos falar pessoalmente, que esteja comigo ao trabalho de Deus, aonde que quiser, e nós estamos aí. Eu dou meus parabéns para você, para a igreja hoje, né? E que Deus possa abençoar também cada um de nós, que cada um de nós possamos seguir a jornada dessa vida. Não há outro caminho. Mas, meus irmãos, o sermão que eu trouxe aqui hoje para nós Jesus foi preparado no lugar. E tudo na nossa vida precisa de um preparo, né? Eu creio que o irmão Deló para estar aqui hoje junto conosco, ele fez o quê? Ele preparou. Ele teve um plano, disse, tal dia eu vou estar na igreja do Montacaruso. E ele foi preparado. E assim também nós para estar aqui hoje, porque nós temos o quê? Nós preparamos. Primeiramente, ontem foi o pôr do sol. Nós fizemos o pôr do sol porque hoje já era sábado. E hoje, para vir para a igreja, o que fizemos? Levantamos e preparamos para ir à casa do Senhor. Isso é motivo de muita alegria. Isso é um motivo que chama nossa atenção. Porque Cristo disse, eu vou preparar os lugares. E quando eu for preparar, eu voltarei para onde? Essa foi a promessa de Cristo. E essa promessa, cara, que ela possa crescer nos nossos corações. Cristo foi preparado lá. Mas o que acontece conosco? Será que nós estamos preparando a volta de Cristo? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas nós podemos deixar para preparar amanhã? Pode deixar para preparar o ano que vem? Pode preparar daqui 10 anos? Ou você tem que andar preparado todos os dias? A resposta certa é que nós devemos andar preparados agora. Porque o dia e a hora, você não sabe da volta de Cristo. Tem pessoas que às vezes dizem assim, não, eu vou preparar até que Cristo vai vir, mas eu não sei o dia e nem a hora. Beleza, a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas Cristo vai voltar. Cristo pode voltar e achar nós tudo aqui na igreja, mas Cristo pode voltar para mim sozinho hoje. E pode voltar para você sozinho também hoje. Depende de uma coisa, só depende do nosso preparo. Cristo pode fazer com que eu possa dormir hoje e dormir Cristo se eu estiver preparado. Mas se eu não estiver, o que vai acontecer comigo? A derrota é minha porque eu não preparei. Sabia que Cristo ia voltar para mim, ia voltar para nós, mas eu me preparei
antes. E o tempo não espera. O tempo é o nosso inimigo. O tempo, não dê tempo ao tempo. Você tem que ter cuidado. Mas sempre preparado, porque o tempo não é nosso. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em São João 14, do versículo 1 a 3, vai contar toda essa história que nós precisamos de andar preparado. Tem pessoas hoje que estão preparando para o ano que vem ter um bom resultado. Tem pessoas hoje que estão preparando que a semana que vem precisa de pegar muito dinheiro. Tem pessoas que estão preparando para um trabalho que vão começar amanhã, mas o plano dele não é os planos de Cristo. Nós possamos fazer muitos planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem da onde? Vem dos lábios do Senhor. E às vezes nós fazemos os planos não pedindo a permissão. O homem só quer plano. O homem só quer o melhor. Mas o homem não pega a resposta de Deus. E às vezes quando está errado, ele ainda pergunta, mas aonde está Deus? Que eu fiz os meus planos tudo e nada deu certo. Mas por quê? Porque não pediu a permissão de Deus. Em Cristo, quando ele subiu para o céu, muitos olharam para cima, vendo Cristo subir. E aqueles anjos olharam e perguntaram, varões galileus, por que estão os olhando? Este mesmo Cristo que estão subindo, ele vai para onde? Ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados e ele voltar, o que vai acontecer? Nós vamos ser perdidos. Por que não preparou? Por que não organizou? E por que sabe que Cristo vai voltar e me prepara? Só deixo para me preparar nas coisas materiais. Semana que vem eu preciso fazer uma correria, eu preciso de ganhar um dinheiro, eu preciso de cumprir as minhas contas, eu preciso de fazer um depósito no banco, eu preciso de ter uma conta boa. Mas preciso me preparar para Jesus. Nada me aproveita se eu preparo só para a vida material. O único aproveito que eu tiro é quando eu me preparo para uma vida espiritualmente. Tudo que tem aqui na terra, isso são passageiros. A Bíblia diz que isso é como uma neblina. Brevemente ela passa. Eu me lembro que em 94 eu tenho uns bons tempos. E passou tão rápido que eu não vi. 94 foi o ano que eu me decidi ir para os braços de Cristo. E passou tão rápido. Foi como uma neblina até hoje. Já está fazendo 30 anos. E se eu não tivesse me preparado naquela época, será que o ano eu ia me preparar? Será que eu ia alcançar a vida de Cristo? Será que eu ia alcançar e estar vivo ainda hoje? Por isso que a gente tem que se preparar, porque não sabe. Porque não sabe se o tempo vai demorar muito, se o tempo é curto, porque a vida que nós vivemos aqui, nós temos que ter na ideia que essa vida é emprestada. Ela é por uns dias. Mas se você preparar para a volta de Jesus, você vai viver esses dias por aqui, mas vai viver uma vida da eternidade, a vida de Cristo. É o melhor. E às vezes não estou olhando para isso, estou olhando só para os dias, mas estão uns passageiros. Os dias que são passageiros, são rápidos. Você nem imagina o que está passando. É como se fosse um dia de ônibus. A noite chegou, você deitou, dormiu e que amanheceu. E aí você não sabe nada de aproveito que você tirou. Naquela noite nem nada. Passou a vida espiritual. E nós precisamos ficar aqui preparados. Preparar esse lugar. Cristo deu para entender para nós. Ele foi preparar o lugar, mas esse lugar precisamos ser o nosso lugar. Os nossos corações. Ele disse que aonde está o teu coração, está onde? Está o quê? Está o teu tesouro. Se o seu coração estiver ligado ao céu, você está no céu. Mas se o seu coração estiver ligado à terra, você vai ficar aqui na terra, você não passa daqui. A Bíblia não promete para aquele que está ligado aqui à terra que vai para dentro. A
Ele só promete para quem está ligado no céu. Ele vai ter uma recompensa, ele vai ter uma vida eterna, ele vai ter uma vida diária com Cristo, que é o melhor. E às vezes deixamos o melhor para trás. Porque as coisas que o inimigo oferece são agradáveis aos olhos dos homens. A Bíblia diz que parece ser doce, mas no final é amargo. E às vezes nós deixamos de servir a Cristo. Mesmo conhecendo a palavra, às vezes nós negamos essa coisa. Aonde que a Bíblia não deixa para trás. Ela diz que é melhor que não me conheça do que conhecer e me negar. Prepara, você está voltando. Hoje está mais perto do que ontem. Hoje está mais perto do que o dia que você aceitou Jesus. E às vezes nós deixamos isso para trás. Na correria, nos pensamentos, nos prepara para coisas terrestres e esquecemos do preparo para Cristo. Aonde seria a melhor coisa. Mas nós, como ser humano, a vida do ser humano é assim mesmo. Pensamento de pessoas, pensamento do ser humano é difícil de entender. Se fosse mais fácil o entendimento para o homem, era mais pessoas salvas. Só que muitos deixamos o melhor para trás. Deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de homem. Deixando de preparar o seu lugar para Cristo e dando a oportunidade de preparo para o mundo. E tudo aquilo que você prepara para o mundo vai ser destruído, vai ser queimado. Prepara para Jesus. Prepara para a volta de Jesus, porque Ele foi preparar um lugar. E este lugar, Ele encabe eu, encabe você, encabe todo aquele que honra o nome do Senhor como Salvador. Mas no livro de Atos, no capítulo 1, e o versículo 10 e 11, eu gostaria que alguém abrisse a sua Bíblia e lesse para nós. No livro de Atos, no capítulo 1, e o versículo 10 e o versículo 11. 10 e 11. Na linguagem hoje diz assim: eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, esse mesmo Cristo que subir ao céu, esse Cristo vai voltar. Porque a promessa dele, ele disse que ia voltar e ele vai voltar. Vou preparar para o lugar. E quando eu for preparar, voltarei e recebereis para mim mesmo. Então, Cristo prometeu para nós. Prometeu para toda a nação. Ele ia subir, mas na promessa de um retorno. O retorno dele é para aqueles que o amam. O retorno dele é para aqueles que tiveram preparo. O retorno dele é para aqueles que entregam a sua vida totalmente nas mãos de Jesus. Às vezes tem pessoas que podem interpretar e dizer assim, mas Cristo vai voltar, mas só vai voltar para aqueles que amam eles? Primeiramente sim. Mas a Bíblia diz que todo olho verá. Mas nem todos valem para o lugar certo. Por quê? Porque não prepararam. Porque deixaram para trás. Achava que Cristo perdoou os pecados. E tem pessoas que pensam que Cristo é obrigado a te salvar da maneira que estamos.
Só que a Bíblia não refere isso. A Bíblia pede um preparo. Se você for preparado, se você não abrir o seu coração, Jesus não entra nele. Jesus apenas toca. Se você ouve, se você atende o toque que Jesus dá, se você abrir a porta do seu coração, ele vai lutar. Mas Jesus não é invasor. Se ele toca e você não abre, ele não vai entrar. E por isso que muitas pessoas já estão se perdendo totalmente, porque não abriram os seus corações para Jesus. Porque não deu a oportunidade para a salvação. Não olhou e viu o sacrifício que Jesus fez por cada um que viveu na face da terra. Você já imaginou? Jesus perdoou o pecado para o homem. Jesus morreu na cruz por causa do homem e o homem ainda continua duro. O homem ainda continua fugindo dos pés de Jesus. Ainda acha que Jesus é obrigado a te salvar da maneira que estamos. Tem pessoas, já conversei com pessoas de outras religião, e eles dizem assim: Cristo só quer de nós o coração. Oh, meu amigo, se fosse só o coração mesmo, do jeito que está, seria muito fácil. Mas Jesus quer o coração e quer a minha alma e o corpo completo, quando eu me entregarei de verdade. Eu te dou um coração transformado, um coração amolecido. Ali quando Jesus estava no meio daquela grande multidão, ele perguntou: quem é o maior do reino? Às vezes aquela multidão estava ali, pensava que Jesus ia chamar um presidente, que Jesus ia chamar uma pessoa de bens, que Jesus ia chamar um governador, que Jesus ia chamar um juiz, e colocar no meio daquela multidão e dizer: não, esse é maior. E Jesus simplesmente trouxe uma criança. Se nós não transformar a nossa vida, o nosso coração como o coração de uma criança, nós não vamos ao céu. Precisamos ter um coração assim. Precisamos ter um preparo dentro de nós. E às vezes isso não está acontecendo. Ah, mas eu tenho uma vida diária com Deus, eu devolvo o meu dízimo. Eu vou na igreja sábado. Eu vou na igreja quarta-feira. Mas será que é só isso? Ah, eu dou uma esmola para alguém na cidade. Eu dou ajuda para os irmãos aqui na roça. Mas é só isso, irmãos? Ainda não é preparo. A Bíblia diz: quando você dá uma esmola com a mão direita, não deixe que a esquerda seja. Se você deu com a esquerda, não deixa que a outra seja. Tudo na nossa vida é um preparo. E às vezes nós estamos esquecendo disso. Eu contei uma história muito boa, mas eu já contei essa história aqui na nossa igreja, mas eu estive pregando ali na outra igreja, eu contei uma história de alguém que tinha preparado para trabalhar no transporte de uma canoa, transportar gente. Eu não sei se vocês já viram no Pará, muitos lugares onde tem muita água, viagem de canoa, viagem de barcos, da mesma forma. E aquele homem, o primeiro preparo que ele fez para trabalhar na água foi o quê? Foi aprender a nadar. Por quê? Porque ele preparou para nadar. Um preparo de nadar. Porque ele trabalha de água. Ah, mas ele vai trabalhar com barco, nem com barco. Mas se o barco se virar? Se eu não fosse preparado, ele ia fazer o quê? Ele ia falar. E eu digo, certo dia ele saiu de manhã, e a primeira pessoa que estava no ponto do embarque era uma professora. Ela era uma pessoa que tinha preparado para ser uma professora. E conversando com ele, no devido tempo que estavam andando,
Ela perguntou para ele assim, você já estudou? Ele disse, não, nunca estudei. Ele teve os olhos dele e falou para ele assim, teve a liberdade de falar para ele assim, você perdeu o metade da sua vida. Mas continuaram a viagem. Mais na frente, na embarcação estava quem? O promotor. E a viagem continuou e o barco vai pela frente. E aquele promotor olhou para ele e perguntou assim, você já estudou? Ele disse, nunca. E esse promotor falou para ele a mesma versão. Você perdeu metade de sua vida. Mas aqui aquela embarcação continuou mais para frente. Lá na frente estava quem? O juiz. E a mesma pergunta foram feitas para ele. Já estudou? Ele disse, nunca. Você perdeu metade da sua vida. Mas na altura da viagem, a tempestade foi tão forte, o ventaval foi tão forte, e o barco começou a balançar. E queria começar logo a afundar. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam mais dentro e perguntaram, vocês sabem nadar? Então, vocês perderam a vida pela sua vida e por toda a sua vida. Por isso que nós devemos ser preparados. Tem pessoas que preparam para uma coisa só. Mas preparam, nem só na nossa vida material, preparam para a vida de Cristo. Se aquele povo que estava no barco tivesse preparado para ser um professor, para ser um juiz, para ser um promotor, mas tivesse aprendido a nadar, eles não tinham morrido. Mas eles só prepararam para Cristo. É só o estudo que vale, não. Deus não chamou homens formados para a tua palavra, para ser diretor da sua palavra, não. Deus capacitou homens. Aquele que ele falava é você, ia. Porque ele tinha a liberdade de mostrar que o maior era ele. E às vezes nós não conseguimos fazer assim. Só achamos assim, não, eu preciso de me estudar. Eu preciso de me formar, eu preciso de fazer um curso, eu preciso ser um mestrado, eu preciso ser um doutorado, mas esquecemos de olhar e preparar para Cristo. É o melhor objetivo. Vocês ficam sabendo que quando a pessoa se forma num mestrado e num doutorado, ele começa a perder os preceitos de Cristo. Porque esses estudos, ele tira muita coisa da sua mente entre você e Cristo. Entendeu? Por que isso acontece? Porque isso são coisas da terra, são coisas terrestres. São tecnologia. E o homem precisa aprender as coisas que Deus ensina. Deus curava de que forma? Deus curava através de quê? Da oração, do seu poder. E Deus deu essa oportunidade para nós também. E às vezes nós não acreditamos. Deixamos só para o estudo, deixamos só para que o homem coloque na nossa cabeça aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. E às vezes nós estamos com os olhos vendados e esquecemos de preparar para Cristo. E esquecemos de dar a oportunidade de preparo na vida para receber Cristo como Salvador. E nós precisamos cada dia de renovar, arrancar as durezas que se encontram dentro de nós e buscando a sabedoria de Cristo. Para que Cristo mostre para nós que Ele é o maior, que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador de todo o universo. Basta nós olhar para o mundo criado como nós vivemos aqui. E quando você entendemos que só tem um homem que foram feitos pelas mãos de Deus. A Bíblia nos ensina que a Deus só falava a gente. Mas um privilégio tão grande que o homem foi feito pela própria mão de Deus. Mas Deus é para isso. Se preparar, porque nós somos Ele. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. E às vezes estamos destruindo essa própria imagem, jogando fora. O nosso objetivo aqui hoje é de preparar
este lugar chama vocação. Preparar para Cristo, porque Cristo está por trás. O objetivo dele é salvar você, salvar toda a humanidade. Madeira que quando cada um de nós aceitamos Ele como Salvador. Às vezes, nós falamos muito em Cristo. Honramos muito Cristo com os lábios, mas os nossos pensamentos estão vivendo na vida de Cristo. E dessa forma, nós não estamos preparando o nosso território para receber Jesus como Salvador. Que Deus abençoe cada um de nós neste momento. E nós possamos sair daqui cheios do poder do Espírito Santo de Deus, com a certeza de que nós, cada dia, vamos se preparar para a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.